Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Francis Hoffman, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Gramado, e é uma alegria ter você aqui conosco. Deixamos e incentivamos também vocês a que interajam conosco por meio de nossas redes sociais. Você pode entrar lá no facebook.com/radiodaielb, também youtube.com/radiocpt. Você também pode ainda mandar um e-mail para contato@radiocpt.com.br. Anote ainda o nosso WhatsApp, 51993489360. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode ainda baixar esse programa ou ainda outros programas e assim acompanhar o estudo da Bíblia quando e onde quiser. Não deixe de interagir conosco, é sempre uma alegria ter você aqui participando do estudo da Palavra de Deus. Hoje queremos estudar o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, para que assim lembremos cada vez mais do poder de Deus em se fazer Salvador para nós. Vemos dia a dia Cristo se revelando aqui nos Evangelhos, e aqui no capítulo 16 vemos o seu poder salvador revelando-se aos seus discípulos. Em algum momento ele compara com o fermento dos fariseus, e Cristo pede para que os seus discípulos cuidem deste fermento, porque embora pareça bom, pareça fazer crescer os pães, são enganosos. Mas o fermento de Cristo, aqui para fazer uma comparação, é aquilo que nos dá a salvação. Ele compara a multiplicação dos pães e dos peixes, ocorrido em Mateus 14, também em Mateus 15, e ele nos faz lembrar o que nos faz crescer e multiplicar. Mais do que crescer e multiplicar pães, Cristo quer fazer crescer e multiplicar a salvação, fazendo-o alcançar diversas pessoas, para que assim creiam e sejam salvos. O seu fermento, portanto, é revelado em sua morte e ressurreição. É isso que Cristo está revelando aos seus discípulos e também a cada um de nós. Portanto, seguimos com a leitura do texto bíblico. Aproximando-se, os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo.
Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 16. O texto é bastante intrigante porque continua, assim como Mateus 15 iniciou, com um questionamento em relação aos fariseus, aos judeus, e depois que Jesus inclui também os saduceus quando adverte sobre a doutrina que eles haviam ou estavam ensinando. E o que eles pedem é um sinal. Pedir um sinal a Deus, em muitos momentos, era um caso de tentar a Deus. Aqui fica bem claro que o objetivo deles era de tentação. Nem sempre isto é, quando temos, por exemplo, o profeta Isaías, quando diz ao rei de Israel para que pedisse um sinal a Deus. E ele, com medo de tentar a Deus, ele acaba rejeitando: não, eu não posso fazer isso, eu não posso negar ou tentar a meu Deus. É quando então o profeta Isaías rediz: de fato, não devemos pedir por conta, mas Deus está mandando por meio do seu profeta que peça um sinal. E então é quando ele diz, e dá aquela profecia magnífica lá do profeta Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma promessa da vinda e do nascimento de Jesus. Aqui, o objetivo era exatamente o de tentar Deus, o de tentar a Jesus, para que talvez achassem alguma coisa para acusarem-no. E o pedido que eles fazem é exatamente: qual é o sinal do céu? Ou dá-nos um sinal do céu para que, afinal de contas, nos prove que você realmente é o Messias, aquele tão esperado. E é quando Jesus então percebe a intenção que eles tinham e diz: olha para a vida de vocês, olha para o que nós normalmente fazemos, olhe para o céu, e você sabe quando vem chuva, você percebe a natureza e ela te dá respostas sobre muitas coisas, mas muitos sinais estão acontecendo e vocês não dão atenção a esses sinais. Há pouco disse que Jesus havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, e que grande sinal é este? Afinal de contas, como ele fez crescer tantos pães para alimentar 5.000 pessoas e depois 4.000 pessoas, pelo menos as que foram contadas? Como Cristo podia fazer tamanha coisa, tamanha obra, tamanho sinal? Se os fariseus e saduceus, ou se qualquer pessoa realmente desse atenção ao que está acontecendo aqui, teríamos que dizer: olha, algo grande está acontecendo, algo realmente importante, e deveríamos dar atenção a isso. O problema é que muitas vezes nós nem sempre olhamos para a palavra de Deus como um verdadeiro sinal da ação de Deus em nossa vida. Já pensaste que quando temos o privilégio de ler a Bíblia, nós somos alvo de sinais de Deus? Afinal de contas, é o Espírito Santo que age por meio de sua palavra. É o que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos, quando diz que a fé vem por ouvir, isto é, o ouvir da palavra de Deus. E cada vez que temos o privilégio de ouvir essa palavra, temos o privilégio de sermos também alvo da ação de Deus, e assim sermos sinais vivos daquilo que Deus está fazendo. Mas a palavra de Deus fala ainda mais, ela fala mais além. Quando diversas coisas que estão acontecendo,
acontecem e os discípulos de Jesus veem, eles mesmos não sabem muito bem o que está acontecendo. Eles mesmos não entenderam muito bem o que significava a multiplicação dos pães e dos peixes. Algumas vezes tinham a intenção de arrebatar Jesus como um rei. Afinal de contas, se ele fosse um rei, poderia alimentar toda a população e ninguém passaria fome. Mas não é esse o caso. Cristo veio alimentar o seu povo, sim, mas de um jeito diferente. Ele veio dar um alimento eterno. Ele veio multiplicar o pão para nos dar a percepção de que tudo que nós temos nos é dado por Deus. Afinal de contas, se olharmos para os sinais da natureza, ainda veremos e percebemos o sinal de Deus. Quem é que faz brotar a semente? Quem é que faz multiplicar o trigo nos campos? Quem é que faz multiplicar tantas e tantas plantações? Quem é que faz chegar à nossa mesa tudo o que precisamos para nos alimentar? Continua sendo Deus, e assim nos dá sinais por meio de sua natureza, que Ele criou de modo tão maravilhoso e tão espantoso. Mas olha o que Deus está fazendo. Quando Jesus pergunta então aos seus discípulos: ora, quem diz o povo que eu sou? Certamente um grande homem estava ali. Ninguém negava este fato. Não era à toa que os fariseus, saduceus e escribas estavam preocupados com o que Jesus estava fazendo, porque eles viam que um grande homem estava à sua frente. Eles apenas não haviam entendido que este grande homem era o Salvador do povo. Não haviam entendido que este grande homem que estava à frente deles era o Messias prometido no Antigo Testamento. Agora, o povo que olhava para Jesus via nele um grande homem, mas não havia ainda percebido o que ele veio fazer. De fato, é tão difícil compreender o que Cristo está fazendo. Muitas e muitas vezes nos perguntamos: será que realmente era necessário que Cristo morresse numa cruz? Será que realmente precisava Ele entregar-se à morte para ser o nosso Salvador? Não podia Ele dizer uma palavra? Não poderia Ele simplesmente anunciar perdão a todos? E assim tudo estaria resolvido? Aí que está o grande mistério de Deus e ao mesmo tempo a sua eterna graça. Deus não se contenta em falar de longe. Deus se aproxima dos seus. Deus está perto. Não é à toa que Ele é chamado de Emanuel, isto é, Deus conosco, a ponto de Ele se fazer presente de nossa vida, de nosso ser. E quando Ele se faz presente, próximo de nós, Ele se torna o nosso Salvador. Ele vem ao nosso resgate. Diante dos vários questionamentos e das várias conjecturas que tanto o povo como os seus discípulos fazem, uma pergunta Jesus faz direto aos seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí temos a magnífica afirmação de Pedro, que nos diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Baseado nessa confissão, Jesus responde a Pedro: de fato, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De fato, Cristo estabelece uma rocha em sua igreja, e essa rocha é a confissão de que Cristo é o Filho de Deus. E dizer isso não é algo pequeno. Na verdade, quando dizemos que Cristo é o Filho de Deus, estamos dizendo que, ao mesmo tempo que Ele é um ser humano, Ele é o próprio Deus encarnado. Que grande mistério de Deus habita na encarnação do Filho de Deus. Porque, de fato, como disse anteriormente, Deus se importa tanto com os seus, que Ele toma e assume a figura humana e vive como um ser humano, experimentando o que é esta vida humana. E ao experimentar tudo o que é humano, Ele nos dá a possibilidade de sermos restaurados, porque Ele é em tudo semelhante a nós, exceto pelo pecado, porque Cristo nunca pecou, Cristo jamais fez algo de mal, mas tudo de bom. Isso nos faz recordar como Deus criou o ser humano originalmente, isto é, sem pecado.
nos fazendo lembrar que o pecado não faz parte originalmente do ser humano, mas trata-se de uma rebeldia, de uma revolta contra o que Deus fez, contra a criação de Deus. E Cristo é enviado como um ser humano, Deus homem, exatamente para restaurar a sua criação, para fazer de nós seus filhos e filhas, e é o que de fato Ele faz. O modo como Ele faz é que muitas vezes não é compreendido. Cristo tinha que oferecer-se à morte e morte de cruz, porque assim Ele poderia restaurar toda a humanidade. Como dito em outro lugar na palavra de Deus, assim como a maldição a todos os homens veio por meio de um só homem, quando então desobedeceu a ordem de Deus, este homem chamado Adão, por meio de um homem, Jesus, toda a humanidade torna-se bendita, por meio daquilo que Cristo faz. E hoje, Deus nos convida exatamente a recebermos a obra que Cristo realizou por cada um de nós e confessá-lo o nosso Salvador. É por essa razão que Cristo disse a Pedro ainda mais: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Isto é, a proclamação do perdão que é feito aqui na terra é recebido nos céus. Quando nós somos angustiados pelos nossos pecados, pelas nossas dúvidas, até mesmo pela nossa falta de fé, nós podemos receber o perdão de Deus. Se você não sabe como, procure um pastor, procure um cristão que certamente poderá conduzi-lo à palavra de Deus, e assim poderás receber alívio dos teus pecados no perdão que Deus te dá. Este é um privilégio que Deus nos dá, a ponto de fazer os céus habitar na terra, para que um dia o que habita na terra possa habitar nos céus. Deus faz uma ligação maravilhosa, uma ponte entre céus e terra, para que tenhamos vida eterna. Deus faz isso de um modo maravilhoso, espantoso, e assim coloca diante de nós o seu perdão e a sua graça. Mas, insistentemente, nós seres humanos insistimos em negar às vezes a palavra de Deus, ou até mesmo a não compreender o que Deus nos diz. É o que acontece com Pedro, quando Jesus diz que ele tinha que ir para Jerusalém, e indo para Jerusalém, morrer, ser crucificado, e então ao terceiro dia ressuscitar. Então nós compreendemos um pouco do que Jesus falou aos fariseus anteriormente, o sinal de Jonas. Porque se bem nos lembramos, quando Jonas acaba fugindo do seu destino, isso é, de ir para Nínive para pregar a palavra de Deus, ele então, ao ser lançado ao mar, é engolido por um grande peixe, e lá ele permanece 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Assim, Cristo também teria que morrer e permanecer 3 dias no ventre da terra, até o momento em que então resplandeceria ressurreto como o nosso Salvador. Pedro, porém, o repreende. Sim, aquele mesmo que havia dado a sua confissão e sobre o qual Cristo havia dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra, isso é, sobre a sua confissão, estabeleceria a minha igreja. Cristo de fato lembra que a mesma pessoa pode fazer uma boa confissão e uma má confissão, e é o que Pedro faz. Pedro, agora que antes havia acertado em sua confissão, erra ao repreender Jesus, porque afinal de contas nós não estamos aqui para repreender a Cristo, mas muitas e muitas vezes sermos repreendidos por Ele e por Sua palavra, para aprendermos a crer e a Deus está fazendo também na nossa vida. Deus insistentemente nos ama, Deus insistentemente vem a nós, Deus insistentemente nos conduz pelo bom caminho. É verdade que isso significa muitas vezes abnegação, muitas vezes significa deixar nossas próprias vontades e olhar para a vontade de Cristo. Mas afinal de nossa caminhada podemos olhar para trás e dizer: de fato, a vontade de Cristo é a melhor para todos, não só para mim, mas para todas as pessoas, porque Deus quer salvar a todos e nos chama hoje a também, junto com Pedro, confessarmos Jesus como nosso Salvador, mas confessá-lo da maneira correta, isto é, como aquele que morreu e ressuscitou por nós, para ser a nossa salvação.
Isso de fato é verdade. E é por isso que podemos dizer que perdoados estão os nossos pecados e que a nossa confissão não é vã, mas Cristo faz multiplicar mais e mais seguidores, porque o fermento deste crescimento vem da cruz, isto é, vem de sua morte e de sua ressurreição. A partir da cruz, a sua igreja cresce. A partir da confissão correta de que Cristo é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós, a sua igreja pode crescer mais e mais e durar para a vida eterna. Muito bem, estamos terminando aqui o nosso estudo de hoje e foi um privilégio ter você conosco participando de mais um programa. Lembramos que o nosso próximo programa será sobre Mateus 17 e você é o nosso convidado para participar conosco. Lembramos sempre que o programa Crescendo em Cristo vai ao ar sempre inédito às 7 horas da manhã e é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Também convidamos você a assistir este e outros programas pelo facebook.com/Rádio da IELB ou também youtube.com/Rádio CPT. Você também pode baixar este ou outros episódios em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência e não esqueça de divulgar a programação de nossa rádio, da Rádio CPT, nas suas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo em Cristo conosco. E é um privilégio ter você sempre como nosso integrante dessa programação tão grande de nossa querida Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Deus abençoe você, a sua família e todos os seus. Um grande abraço e até o próximo programa.